Cooperadores de Cristo, não recebam a graça de Deus em vão. Queridos, a palavra de Deus nos exorta em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, a não recebermos em vão a graça de Deus. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aqui o apóstolo Paulo nos convida a refletir profundamente sobre a grande responsabilidade que temos como cooperadores de Cristo. Nesta mensagem, iremos abordar 7 pontos essenciais que nos mostram por que não devemos receber a graça de Deus em vão. Primeiro, o privilégio da graça de Deus. Receber a graça de Deus é um privilégio imensurável. A graça é o favor imerecido que nos foi concedido através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, o apóstolo Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus que não podemos conquistar por mérito próprio. Entretanto, a graça não é apenas um ato inicial, mas uma força contínua que nos capacita a viver de forma digna diante de Deus. Segundo, a exortação à ação. A advertência de Paulo é clara: vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus em vão acontece quando recebemos o dom da salvação, mas não permitimos que ele transforme nossas vidas e impacte as pessoas ao nosso redor. Em Tiago capítulo 2, versículo 17, a palavra nos ensina que, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, a graça que nos alcançou precisa resultar em obras concretas que demonstrem a transformação operada em nosso coração. Não podemos ser passivos, somos chamados a atuar com diligência e fervor no reino de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ponto 3. O chamado de cooperadores de Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Isto significa que temos o privilégio e a responsabilidade de trabalhar ao lado do Senhor na expansão do seu reino. Assim como o agricultor planta e rega, mas depende de Deus para dar o crescimento, nós também devemos agir com resiliência, fé e dedicação, sabendo que Deus, por sua graça, completará a obra. Portanto, como cooperadores, precisamos ser fiéis e diligentes, entendendo que o tempo é curto e que há uma grande obra a ser realizada. Em João capítulo 9, versículo 4, Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ponto 4. A graça de Deus como capacitação. A graça não é apenas o ponto de partida da nossa salvação, mas também o poder que nos capacita a viver de forma que glorifique a Deus. Em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo nos lembra: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus nos transforma profundamente, conduzindo-nos a uma vida de santidade. Ela nos afasta das impiedades e das paixões mundanas, aproximando-nos cada vez mais de Cristo. Ponto 5. A responsabilidade de frutificar. Jesus nos advertiu sobre a necessidade de dar frutos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. A graça de Deus deve produzir frutos em nossa vida, frutos de justiça, de santificação e de evangelização para levar outros a Cristo. Se não há fruto, é um sinal de que algo está errado. Portanto, em Mateus capítulo 7, versículo 19, o Senhor nos adverte severamente: toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É nossa responsabilidade, como cooperadores de Cristo, buscar uma vida que frutifique em toda boa obra.
Em Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ponto 6. Fidelidade ao chamado. O apóstolo Paulo nos exorta a viver com fidelidade. Portanto, não podemos ser negligentes com o chamado que recebemos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele nos orienta dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O trabalho no reino de Deus requer resiliência, dedicação, constância e zelo. Não é tempo de relaxar, mas de perseverar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ponto 7. A urgência da salvação. O tempo é agora, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Aqui o apóstolo Paulo destaca que este é o momento da graça de Deus e a salvação está disponível agora. Portanto, não podemos adiar nossa resposta ao chamado de Deus, pois o hoje é o tempo aceitável. Como cooperadores de Cristo, é crucial reconhecer que cada dia é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e ajudar outros a fazer o mesmo. A urgência de viver e compartilhar a salvação é clara. O tempo é agora e Deus nos chama a agir sem demora. Que possamos viver uma vida que reflita a glória de Cristo, que sejamos instrumentos em suas mãos e que, ao final de nossa jornada, possamos ouvir o Senhor dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Finalmente, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, o apóstolo nos exorta: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Bíblia NVI. Aqui somos exortados a viver de maneira irrepreensível, para que nosso testemunho e o ministério que realizamos em nome de Cristo não se torne motivo de tropeço para os outros. Como cooperadores de Deus, não basta apenas receber sua graça. Precisamos viver de maneira que honre esse chamado, refletindo a santidade e a verdade de Deus em tudo o que fazemos. Nossas ações, palavras e atitudes devem ser coerentes com o evangelho que proclamamos, para que o nome de Cristo seja exaltado e nosso ministério seja uma luz para refletir na vida daqueles que estão em trevas. Que possamos ser fiéis em nosso trabalho, não dando escândalo ou motivo de descrédito, mas sendo exemplo de dedicação, integridade e amor, sempre glorificando a Deus em nossas vidas e em nosso ministério. Que o Senhor nos fortaleça e nos capacite para sermos seus cooperadores fiéis, sempre prontos a servir com amor e gratidão. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem maravilhosa. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.